Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, Lula é realmente um homem admirável. Ele fala com autoridade e com a grandeza da soberania do seu país, do país que representa, do país que lidera, que governa. Gente, Lula fez essas viagens internacionais, foi à China, aliás, ele já foi aos Estados Unidos, à China, à Argentina e aos Emirados Árabes e trouxe bons frutos. Mas a imprensa brasileira comenta as falas de Lula e diz que Lula foi agressivo com os Estados Unidos. Porque a imprensa brasileira quer que Lula seja capacho dos Estados Unidos, quer que o Brasil seja um país subserviente às vontades dos Estados Unidos. E Lula nunca pensou assim e não age assim. Lula não é um Bolsonaro da vida que bateu continência para a bandeira americana e saía jogando beijinho para o presidente Trump. Lula não é assim. Lula sabe o poder que tem e o país que representa. Não tem complexo de vira-lata, como a elite cebosa brasileira. Porque a elite cebosa brasileira, ela ganha dinheiro aqui e vai gastar em Miami. Sabe? Vai idolatrar os americanos, cheios de complexos de vira-lata. Mas vem ganhar dinheiro aqui. Aqui, eles só querem lucro, mas vai gastar em Miami. Tem pessoas que saem daqui, gente, para ir comprar roupa em Miami. Para você ver a complexidade que é entender esta elite cebosa. E aí eles entram em desespero quando tem um presidente como Lula, que veio de baixo, mas não tem complexo de vira-lata. Se comporta como um presidente de verdade, que representa uma grande nação como o Brasil. Eles ficam com medo. Agora, por exemplo, você vê a imprensa tradicional aí, gente, é assustador o que eles dizem. Eles estão de maneira tamanha, arraigada a cultura americana e a complexidade, sabe, do governo americano, que eles estão assustados com o que disse Lula. Lula disse que quer criar uma moeda para desvincular as negociações alfandegárias do Brasil com o poder do dólar. Gente, isso causou nos Estados Unidos e aqui com a elite cebosa. A criação dos BRICS, por exemplo, nós não queremos mais negociar através de FMI quando um país vinculado aos BRICS precisar de recursos, não correr ao FMI, mas correr aos BRICS, na moeda dos BRICS, e não na moeda americana. Gente, a elite cebosa, os economistas brasileiros, talvez não entendendo esta linguagem autônoma, poderosa, que liberta, que transforma, que faz você pensar grande e avançar, não entenderam. Acharam que Lula se excedeu, porque Lula tem que se curvar ao Império Americano. Francamente, é muita burrice, é muita ignorância, gente. Como entender uma elite cebosa dessa? Mas também como entender quando uma elite cebosa dá 57 milhões de votos a uma personagem como Bolsonaro, o que esperar de um povo desse? O que esperar de um povo desse? Gente, é de estarrecer. Lula trouxe mais de 20 contratos assinados, mais de 60 bilhões nesta viagem. Sabe? Isso a elite não fala. Você pega os jornais, estão lá criticando as falas de Lula, falas isoladas de Lula, mas não falam dos contratos altíssimos que Lula assinou. Sabe? Quem está falando desses contratos é a elite, a imprensa progressista. Porque a imprensa comum, sabe, ela não está falando nada disso não. Está criticando Lula. Está colocando Lula na parede. Sabe?
Estão pensando que os Estados Unidos vão prejudicar a Lula, vão prejudicar o Brasil por causa deste presidente que fala de... Francamente, gente, dá vergonha. Dá vergonha, essa elite brasileira dá vergonha. É por isso, gente, que o presidente Lula está no 3º mandato. Por causa desta grandeza. Lula fala com autonomia, com autoridade, com autonomia. Isso conquista. Sabe, as pessoas não gostam de covardes, de mimimi. Por que é que Bolsonaro não se reelegeu? Porque ninguém engana a vida toda. Sabe, você já viu o Bolsonaro falar olhando nos olhos? É claro que não. Deve, é criminoso, é bandido. Sabe? Ele não conquistou ninguém, nem a própria família. Agora, por exemplo, o filho dele abandona as redes do mal, comandada por Bolsonaro, só que nesse inteirinho ele confessa o crime. Ele confessa que o promotor das fake news, dos crimes de fake news, era ele o responsável. Sabe? Veja a faca de 2 gumes. Tá entendendo? Agora Flávio Dino já tem um endereço. Quem era o criminoso de fake news aí? O Carlos Bolsonaro. Com a renúncia dele às redes sociais do pai, ele está dizendo que o criminoso era ele. O promotor de fake news é ele. Logo, Flávio Dino, atentai para isso. Tá entendendo, gente, como é que essa elite cebosa, eles cavam um buraco e eles mesmos caem dentro dos próprios buracos que eles cavam. Atentai para isto. Gente, o presidente Lula está certo. Ele tem que cuidar do Brasil como o Brasil é, na sua grandeza, na sua totalidade. Sabe, o Brasil é o maior parceiro da China. É claro que os Estados Unidos é importante, mas Lula não está cortando relação com os Estados Unidos. Lula nunca falou isso. Mas Lula disse que o Brasil não pode ser só dependente dos Estados Unidos. Lula não precisa defender as políticas externas dos Estados Unidos. A política de guerra dos Estados Unidos, Lula nunca defendeu. E só o idiota defende a política de guerra dos Estados Unidos. Essa política não cabe mais no mundo de hoje, gente. É por isso que a China cresce tanto. Você vê a China falando em guerra de jeito nenhum do mundo. A China tem 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200 milhões de chineses para alimentar. Vai estar pensando em guerra? Sabe? Isso é coisa de americano burro. Americano não tá olhando o futuro. Sabe? O futuro é China. E estes países que se encontram no seu entorno. As pessoas têm que pensar nisso. Ah, mas Lula não pode simplesmente dizer palavras agressivas contra os Estados Unidos. Ah, francamente, sabe? Esse capachismo, esta coisa, é coisa do passado. Bolsonaro perdeu as eleições. O capacho, Bolsonaro perdeu as eleições. Agora é tempos de Lula. Tempos de liberdade. Tempos de novos ares. É preciso se pensar para frente. O Brasil precisa crescer. O Brasil precisa criar empregos. Bolsonaro deixou 33 milhões de pessoas passando fome na miséria. Lula tem que reverter este quadro. E como Lula vai reverter? Sendo capaz dos Estados Unidos? Lula foi primeiro nos Estados Unidos. Sabe, os Estados Unidos falam muito em meio ambiente. Ele devastou suas florestas, mas se intromete nas florestas brasileira e da América Latina. Sabe quanto ele ofereceu ainda para o meio ambiente? 50 milhões de dólares. Ainda não liberou, não. Sabe? E por que você tem que ser capacho a um povo desse? Sabe? O americano pensa em primeiro lugar nele, em segundo lugar nele, em terceiro lugar nele, em quarto lugar nele, em quinto lugar nele. E se tiver tempo, pensam nele. Logo, cada um tem que pensar
e agir no seu quadrado, pensar no seu umbigo. É o que Lula está fazendo. Lula está pensando no Brasil e no povo brasileiro. Só que a elite capacho não entende isso e critica Lula. E critica, gente, por preconceito, por inveja. A elite brasileira é invejosa porque eles não conseguiram o poder. E quando conseguiram, não conseguiram se reeleger, porque são incapazes. Por isso, tem inveja de Lula. Eu acho que é melhor aceitar, porque dói menos.